Seja pelos conquistadores católicos ou pelos peregrinos protestantes, a religião foi uma parte importante da colonização das Américas. Países da Europa Ocidental colonizaram, ou pelo menos tentaram estabelecer colônias, nas Américas. Então, onde estava o Islã? Por que não havia nenhum Estado muçulmano criando uma colônia lá, mesmo que pelo menos um sultão tenha considerado seriamente essa ideia em algum momento? A resposta óbvia para o motivo de os muçulmanos não terem colonizado as Américas é que nenhum dos grandes impérios muçulmanos estava centrado próximo ao Atlântico. Havia 3 grandes impérios muçulmanos no mundo na época da colonização das Américas. Entre os maiores e mais influentes, além de outros estados governados por muçulmanos que eram menores ou mais focados regionalmente. Os otomanos eram os maiores, controlando a maior parte do Mediterrâneo Oriental, incluindo a Anatólia, o Levante e o Egito, além de partes da Europa e do norte da África. Eles eram extremamente ricos e tinham uma poderosa frota no Mediterrâneo. No entanto, o poder deles era principalmente mediterrâneo, e embora corsários alinhados aos otomanos pudessem operar além do Estreito de Gibraltar, uma expedição colonizadora séria exigiria atravessar uma travessia cara e arriscada por águas disputadas. Eles estavam regularmente em guerra com adversários na Espanha e na Itália, então qualquer tentativa de preparar e lançar uma expedição transatlântica teria que passar por pontos estratégicos hostis sob pressão inimiga. Os safávidas controlavam a Pérsia. Eles estavam envolvidos no comércio no Golfo Pérsico e no Oceano Índico, mas não construíram seu poder em torno da expansão oceânica de longa distância. Além de estarem muito longe do Atlântico, eles nem sequer tinham acesso ao Mediterrâneo. Para chegar às Américas, eles teriam precisado ou avançar por rotas fortemente disputadas em direção ao Atlântico, ou encontrar um caminho ao redor da África para entrar no mundo Atlântico. Ambas opções longas e difíceis, dominadas pelo poder naval ibérico. Isso também era amplamente verdadeiro para o Império Mughal muçulmano da Índia. Seus portos estavam situados nas redes de comércio do Oceano Índico, que conectavam a Arábia, o leste da África, a Índia e o Sudeste Asiático. Mas construir e proteger uma empreitada colonizadora transoceânica, sustentada até as Américas, era uma tarefa completamente diferente. O acesso ao Atlântico foi uma das razões, mas isso teve efeitos em cadeia. Cruzar o Atlântico exigia projetos de navios específicos e rotinas de navegação adaptadas às condições do Atlântico, e a maioria dos poderes muçulmanos não priorizava isso porque seu foco estratégico e comercial estava em outras regiões. As embarcações europeias que cruzavam o Atlântico eram movidas à vela e robustas, suportando as águas agitadas. Em contraste, muitas forças navais otomanas nos anos 1500 ainda dependiam fortemente de galés a remo construídas para a guerra no Mediterrâneo, que não eram práticas para uma viagem transatlântica. Claro, as sociedades muçulmanas também usavam navios à vela, incluindo grandes embarcações do Oceano Índico. Esses navios eram feitos para ventos, rotas e logística diferentes das travessias do Atlântico, desbravadas pelas potências ibéricas. Sem estarem posicionados para conquistar as Américas, também não estavam preparados para isso. Se as potências muçulmanas quisessem colônias nas Américas, teriam que construir sistemas de expedição de longo alcance totalmente novos, navios, cadeias de suprimentos e redes de inteligência no Atlântico. Desde o início, os europeus não quiseram compartilhar projetos com os muçulmanos. As potências europeias também protegiam cuidadosamente seus mapas, cartas de navegação e técnicas de navegação, muitas vezes tratando-os como segredos de Estado. Mas por que não tentar? Se esses impérios ricos e poderosos realmente quisessem colônias nas Américas, eles poderiam pelo menos ter tentado. Então, por que não tentaram? Para responder a isso, vamos dar um passo atrás primeiro. Por que os europeus foram para a América em primeiro lugar? O primeiro motivo era chegar à Ásia. Cristóvão Colombo ficou famoso por buscar uma nova rota para a Ásia quando partiu em 1492. Com a queda de Constantinopla em 1453, alguns governantes e comerciantes europeus temiam custos mais altos, instabilidade e dependência de intermediários poderosos nas rotas orientais. Assim, seguir para o oeste parecia uma forma de contornar os concorrentes e garantir acesso direto ao comércio de alto valor. Por razões óbvias,
o mundo islâmico não tinha esse problema da mesma forma. Muitas das rotas comerciais que os europeus queriam contornar passavam por redes comerciais sob domínio muçulmano ou ligadas a muçulmanos. O comércio com a Ásia continuava por rotas já estabelecidas há muito tempo, e os grandes impérios já estavam integrados ao comércio do Oceano Índico. Portanto, a motivação específica que levou alguns europeus a se arriscarem em experimentos atlânticos de alto risco simplesmente não fazia muito sentido. Em segundo lugar, mesmo que ignoremos a distância até as Américas por um momento, as potências europeias queriam terras que eram difíceis de assegurar na própria Europa. A Europa era fragmentada em muitos estados e reinos rivais, frequentemente envolvidos em guerras e alianças instáveis. Se qualquer país europeu quisesse mais terras para explorar recursos ou incorporar mais população, sua única opção eram guerras caras que poderiam sair pela culatra. As Américas ofereciam um continente inteiro de terras à disposição para serem tomadas. Enquanto isso, apenas considerando as três principais potências muçulmanas, elas já possuíam vastas terras e muitas oportunidades de expansão próximas de casa. Os otomanos não precisavam das Américas para encontrar conquistas viáveis, eles tinham os Balcãs e o norte da África. Os safávidas tinham a Ásia Central para disputar e também enfrentavam conflitos com os otomanos e outros rivais regionais em suas fronteiras. Quanto aos mogóis, só por volta de 1700 eles conseguiram consolidar grande parte do Decão. E mesmo assim, grandes partes do extremo sul continuaram fora do controle firme dos mogóis. Então, os governos e comerciantes do mundo muçulmano não tinham a mesma motivação para colonizar as Américas. Mas e quanto às outras pessoas? A colonização europeia muitas vezes era impulsionada pela nobreza. A nobreza europeia era baseada em herança e posse de terras, mas com a escassez de terras disponíveis, a nobreza da Europa estava ficando sem opções para ganhar poder e status. As colônias americanas ofereciam a chance de glória e poder que os nobres descontentes da Europa não conseguiam encontrar em casa. Foi isso que motivou Hernán Cortés, filho de um pequeno nobre que não conseguiu garantir uma carreira jurídica lucrativa, a se aventurar no Novo Mundo e, eventualmente, conquistar o México. Da mesma forma, o Peru foi conquistado sob o comando de Francisco Pizarro, o filho pobre de um coronel que não tinha perspectivas reais em casa. A nobreza muçulmana era bem diferente. Enquanto os nobres europeus herdavam títulos e terras, a nobreza muçulmana era frequentemente nomeada diretamente pelo sultão. E não recebiam terras propriamente ditas, mas sim direitos de arrecadação de impostos sobre essas terras, como no sistema timar otomano. Isso facilitava o controle dos nobres pelo poder central, pois não existiam bases regionais de poder ou receitas fiscais independentes para rebeliões. E assim, a nobreza muçulmana era quase totalmente dependente do favor do governante. Não havia uma classe massiva de nobres descontentes vagando por aí sem perspectivas, como na Europa, e mesmo que eles tivessem a ideia de ir para essas terras, não esperariam receber terras e poder da mesma forma. Ainda assim, apesar disso, ainda havia potências muçulmanas interessadas em colonizar as Américas. Marrocos. A potência muçulmana que deixou evidências escritas incomumente claras de ambições atlânticas, e até mesmo no Novo Mundo, foi Marrocos. O sultanato, na costa noroeste da África, tinha acesso direto ao Atlântico, assim como ao Mediterrâneo, assim como a Espanha tinha. Portanto, tinha a posição geográfica para cogitar um empreendimento desses. Não era um grande império como os otomanos ou os safávidas, mas era um reino razoavelmente rico, com uma longa tradição de navegação e comércio. Marrocos também foi rápido em adotar novos avanços tecnológicos, como armas de pólvora, assim como seus rivais europeus, e no final do século XVI, podia reunir forças consideráveis e competir em um perigoso mundo atlântico. É verdade que eles não tinham a mesma infraestrutura imperial marítima que Espanha e Portugal construíram, e adotá-la não foi fácil naquela época. As potências ibéricas dominavam as rotas atlânticas, com portos fortificados, tripulações experientes e controle rigoroso das informações estratégicas. Havia algumas razões pelas quais isso não poderia acontecer facilmente. Primeiro, Marrocos estava sob o domínio da dinastia Vatácida durante a maior parte do início do século XVI, que estava mais preocupada em se proteger dos adversários portugueses e espanhóis
do que em financiar expedições para o Novo Mundo. Após uma breve guerra civil, eles foram substituídos pela dinastia saadiana. Foi um dos sultões, Saad Ahmad al-Mansur, que percebeu que Marrocos poderia ter uma oportunidade de reivindicar sua parte do outro lado do Atlântico. Em agosto de 1600, uma embaixada marroquina chegou à corte da rainha Elizabeth I da Inglaterra. Os dois países tinham um inimigo em comum, a Espanha, e o sultão Ahmad al-Mansur enviou seus emissários com uma proposta para enfraquecer a Espanha permanentemente. Discussões sérias sobre ações coordenadas contra o poder espanhol, ideias que poderiam até se estender ao Império Ultramarino da Espanha. Ele sugeriu lançar uma expedição a partir de um porto marroquino para capturar as colônias, algumas das quais seriam então repovoadas com colonos marroquinos, criando as primeiras colônias muçulmanas nas Américas. O sultão estava claramente interessado na América, enquanto na Grã-Bretanha, seus embaixadores buscavam mapas, informações e conhecimento prático sobre a navegação atlântica e a riqueza que fluía do Novo Mundo. Enquanto a rainha Elizabeth era cautelosa e não se comprometia com nenhum ataque direto às colônias da Espanha, ela começou discussões sobre cooperação contra os navios espanhóis e a construção de uma aliança mais ampla. No entanto, Elizabeth e al-Mansur morreram em 1603 antes que qualquer acordo duradouro pudesse ser firmado. O Marrocos entrou em guerra civil após sua morte, e o Atlântico continuou dominado pelos espanhóis, portugueses e outros. Assim, o Marrocos já não estava mais em posição de considerar a ideia de colônias americanas, não quando as frotas europeias podiam atacar suas costas e apreender seus navios. No geral, não houve colônias muçulmanas no Novo Mundo, porque a maioria das grandes potências muçulmanas não contava com a posição geográfica, os navios ou os incentivos estratégicos necessários para criá-las e mantê-las. Com uma profunda integração ao comércio afro-eurasiático e estruturas políticas e sociais diferentes daquelas que impulsionavam o colonialismo de povoamento europeu, as potências muçulmanas tinham poucos motivos para perseguir a ideia de criar colônias. Se você quiser nos ajudar a continuar criando e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, conteúdos dos bastidores e outras vantagens, considere tornar-se um membro aqui mesmo no YouTube ou juntar-se a nós no Patreon. Toda ajuda faz diferença, e como sempre, muito obrigado por assistir.